Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje, algumas coisas do futebol estão aí paradas, suspensas, não só o futebol, né? Em função dessa pandemia do coronavírus, ou seja, o mundo abalado em função de tudo isso. Nós estaríamos tratando, como sempre aqui nos últimos dias, evidentemente, algumas coisas do futebol, mas o assunto que prevalece é exatamente essa pandemia que o mundo, né, passa, e nós aqui, evidentemente, no Brasil, no nosso estado, Rio Grande do Sul, na nossa cidade de Porto Alegre, também convivendo com uma situação como essa e ainda sem uma expectativa aí de até quando isso irá se resolver. Então, vamos falando das coisas do futebol, a dupla Grenal também, a exemplo de todos os segmentos aí. Bom, o Grêmio volta na terça-feira, a projeção internacional não tem nem previsão de volta aos treinamentos. Os campeonatos também todos suspensos. Programa anterior aí, virando o jogo com o Rogério Amaral, esteve o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. A expectativa, aquele prazo de 15 dias, ou seja, depois as coisas serão avaliadas. O Campeonato Brasileiro, expectativa também, talvez nem se tenha ainda nesse semestre. A Conmebol, extraoficialmente, seu presidente Domingos disse, olha, a projeção é que a partir de maio, mas apenas tudo não passa de especulação. Bom, para conversarmos hoje sobre os assuntos de futebol e também sobre o assunto que assola o mundo, os convidados aqui recebendo, e é os segmentos que a gente exatamente está procurando em todos os segmentos, ver as consequências dessa situação toda. O vereador Walter Nagelsmann, que nos dá a honra e o prazer de ter aqui agora, o cumprimento que eu apertava a mão de todo mundo, nem isso podemos fazer, né? Então, só aqui, né? Doutor Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte, trata exatamente de muitos jogadores de dupla Grenal, e não só do futebol, atletas de todos os segmentos e também jogadores aí pelo mundo afora. Então, doutor Cláudio Etzberger, Fiorim. Tudo bem? Gauchão parou, mas já caiu mais um treinador hoje. Thiago Dimmer, hein? Não vai provocar nenhuma crise hoje aqui, olha, né? Hein? É impossível. Eu costumo fazer um teste aqui, né? Quando chega aqui com a bola, mas eu vou poupar de vocês isso aí hoje. Não, vou fazer isso pra gente ao vivo, né? Não pode. Eu vou poupar hoje. Ainda mais em fase de quarentena. Tá todo mundo estreinado. Tá todo mundo treinado. Tá certo. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você inclusive participa, fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta, interagindo, fazendo o programa, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos aí também compartilhem nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, vai completar apenas 1 ano e meio no ar, uma emissora ainda jovem, né? Mas genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Então é só você editar a RDC TV, você acessa qualquer uma delas e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, da dupla Grenal. Nossos 2 Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária. O caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Fiorinha, o presidente da Conmebol extraoficialmente, né, disse, mas nada definido ainda, né? Ele tinha projetado que amanhã teria uma posição em relação à retomada da Conmebol. Mas segundo ele, que a partir de maio. A tendência é que volte em maio, mas não tá confirmado ainda, até porque não se tem certeza de absolutamente nada, né? Quando é que as competições vão continuar, tanto aqui no Brasil como também no exterior. Embora a UEFA já tenha emitido um posicionamento em relação já às finais, né? Da Champions e também da Liga Europa, lá para o final do mês de junho, mas até o momento tudo é extraoficial. O que não é extraoficial, que o Gauchão está parado e caiu mais um treinador hoje, né? Mais um? O Gustavo Papa foi demitido do Brasil. Do Brasil. Pô, caiu... E meio... Essa é novidade. Caiu na parada. Caiu na parada. Em meio ao caos da saúde,
caiu mais no treinador. Não, e essa questão também em relação à dupla Grenal, só o Grêmio definiu que volta na próxima terça. Primeiro tinha feito um planejamento aí de separar o grupo, mas não treinar junto, depois a orientação foi essa, de terça-feira, com orientação dos jogadores de treinarem em casa, alguns jogadores até do Grêmio hoje colocaram, acho que exatamente fazendo na academia, nas suas casas, fazendo treinamento. O Internacional não tem nem prazo de volta ainda, né, Thiago? Mas está sugerindo uma pré-temporada novamente. Mas essa é a questão que eu ia chegar, ou seja, os clubes estão pedindo exatamente que até depois definido o início dessas competições, que se haja uma intertemporada, na realidade. Dentro da temporada. É uma intertemporada, ou seja, 15 dias para que eles possam retomar suas atividades normais e aí começar a competição. Então, meu amigo, eu acredito que futebol, nesse semestre, nós não teremos. Tomara que eu esteja errado e tomara que essa situação aí do coronavírus acabe passando de uma maneira que a expectativa é de que ela seja rápida, mas não é essa a projeção, né, o Walter Nagelsmann e Cláudio Etzberger. Primeiro, cumprimentar aqui, eu estou devendo para o Cláudio, me ofereceu há mais de um ano, eu acho, a placa otimizadora, e eu quero confessar aqui... Né, então tu estás atrasado, tu não sabe os benefícios que traz essa placa, porque eu uso a placa otimizadora. E eu já devia estar usando. Ainda mais tu com atividade política ainda, né? E física também, cada vez menos. Eu vejo, tu gosta de uma bikezinha e tal. Cumprimentar aqui a todos, o Thiago, que é meu amigo de longa data aqui também. Jamais a gente ia imaginar uma coisa dessas, né? É uma crise que não tem precedente e provavelmente parece uma das maiores crises que a humanidade já viveu. Se a gente imaginar no esporte o que está acontecendo, eu tive em 2018 a convite do governo do Japão lá e vi os preparativos para as Olimpíadas. E eu estou imaginando que muito provavelmente as Olimpíadas devam ser canceladas. Pode ser. Eu acho muito difícil que não. Aqui em Porto Alegre hoje as academias todas fecharam. Então, quer dizer, quem é atleta de alto rendimento, ou mesmo quem é atleta, União, ou mesmo quem é atleta amador, ou mesmo quem gosta simplesmente de fazer atividade física, não tem onde ir. Os clubes fecharam também. Os países todos fechando. Ontem a situação de uma senhora que eu vi na rodoviária do Rio de Janeiro, que na hora de embarcar proibiram o ônibus, e eu fiquei pensando, cadeirante, o que ela ia fazer da vida? Eu tenho amigos que foram para a Argentina agora há poucos dias de moto e ficaram presos lá. Sim, Argentina e Paraguai com as fronteiras fechadas. Fronteiras fechadas. O Brasil provavelmente vai fechar as fronteiras. Então, sim algo sem precedentes. É o ano que a Terra parou. A gente não sabe quando é que vai voltar. Raul Seixas. O Raul Seixas, né? E o que a gente previa com a música dele. Já previa com a música. E o que a gente pode antever, tragicamente, é o que aconteceu com a Espanha e com a Itália recentemente, que são números muito assustadores. Se a gente pensar que esse vírus, infelizmente, ele tem uma propagação, um contágio que é exponencial, ou seja, que eleva ele à terceira potência. Se tu pensar que a taxa de propagação dele é de 33% ao dia, se tu pensar que o grupo prioritário é o grupo dos idosos e que no Brasil nós temos mais ou menos 30 milhões de pessoas nessa faixa, e se tu pensar que um percentual de em torno de 4%, 15% vai precisar procurar o hospital e em torno de 4%, infelizmente, a taxa de óbito do vírus, a gente não precisa fazer muita conta para saber que vai acontecer no Brasil o que infelizmente está acontecendo na Itália e na Espanha. Falta cama e falta o que é mais importante, não é a cama, falta respirador para as pessoas, né? Porque provoca uma pneumonia, que é uma pneumonia viral e que não tem remédio, infelizmente, né? Então, hoje à tarde, eu até quero agradecer aqui de público, eu fui ao quartel-general aqui do Sul, fui recebido lá pelo general Mioto, porque vi na segunda-feira que a Inglaterra tomou uma medida muito importante. Ela pegou os manuais técnicos da construção, Cláudio, de respiradores mecânicos, que é o que precisa, é por isso que as pessoas morrem, e mandou para as grandes fábricas da Inglaterra, mandou para a Jaguar, mandou para a Rolls-Royce, que faz turbinas, enfim, e disse o seguinte, olha, está aqui os manuais, vocês construam. E construam em esforço de guerra, construam no prazo mais rápido possível, porque é a única forma de tentar diminuir um pouco, de tentar salvar as vidas. A forma de diminuir é o que a gente está fazendo, é tentar achatar a curva da propagação do vírus, diminuindo ao máximo possível o contato entre as pessoas.
né? As pessoas respeitando a quarentena, se mantendo em casa. E essa é a forma de tentar, em 2 semanas, dar uma diminuída na talvez coisa. Isso, e até o que serviu para nós, em relação de exemplo ao que tu citaste, questão da Itália, questão da Espanha, é que exatamente não houve, talvez, essa prevenção que nós estamos tendo aqui. Tomara que a gente tenha, porque, na verdade... Mas isso só pode ser avaliado também daqui a uma questão de 15 dias. O que me admira, Cadu, é, infelizmente, algumas pessoas ainda estarem colocando toda essa pandemia e toda essa gravidade que hoje a gente enfrenta no mundo e no Brasil, simplesmente nas questões econômicas. Agora não é hora da gente pensar na economia, porque senão a coisa pode se tornar ainda pior. Eu tenho amigos que ainda não acreditam, que acham que a quarentena deveria ser só para quem é mais idoso. Mas é uma questão geométrica. Se a gente tiver menos contato com as pessoas durante o dia, menos pessoas vão se infectar, com um número de pessoas menores, para que a nossa saúde pública consiga absorver essas pessoas doentes. Agora, o que não dá é para a gente achar que tudo gira em torno da economia, que tudo é para o Brasil quebrar, muita gente já levando para o lado da esquerda, para o lado da direita. Não, é simplesmente matemática. E até algumas teses meio conspiratórias, né, Tiago? Achando que isso foi criado por alguém, que na China já está passando. A gente está vendo, infelizmente, como sempre, também muita bobagem e muita gente brincando. Eu acho que toda a prevenção nesse momento, ela inclusive se for exagerada, ela é mais do que devida, porque se não fizer isso, a gente vai estar chorando as consequências. E o que a gente precisa é tentar, ao máximo possível, tomar as precauções para que a coisa não aconteça, né, da forma pior como pode acontecer. É óbvio que vai ter repercussão, que já está tendo, repercussão econômica, em todos os setores. Agora eu vinha para cá, um amigo meu que é músico, disse assim, poxa, ninguém está pensando nos músicos porque estão cancelando os nossos shows. Sim, porque as pessoas estão de maneira que eu digo, as pessoas estão pensando no eu e não pensando no nós. Mas é até algo natural, evidentemente, né? Poxa, quem é que pensou num auxílio para nós? Eu acho que hoje foi anunciado uma bolsa, uma espécie de remuneração que sai do Tesouro Nacional, que vai pagar para os autônomos algo em torno de R$200 por mês ao longo de 3 meses. A gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar. Ontem eu ouvia na CNN à tarde que a previsão é de que a maior parte das empresas aéreas do mundo quebra em maio, né, se não tiver aporte de recurso federal. Então imagina, a gente está numa hecatombe sem precedentes, é um tsunami que está levando tudo por diante. E o futebol, infelizmente, é parte desse processo todo. Não, como todos os segmentos. Agora, o que eu sempre tenho dito, Walter e Cláudio e Fiorim e Thiago, o que não se pode se entrar é no vírus do pânico. O vírus do pânico, e aí a gente tem visto essas movimentações todas, a busca de supermercado em função, briga por papel higiênico, até a própria Água já disse, olha, nada vai faltar, nada vai deixar de ser supermercado. Solidárias. Então, esse pânico, o vírus do pânico pode ser, né, de maneira As pessoas até têm que ser solidárias. Mas não dá para negar que a gente entrou num caos. A gente entrou num caos aí, caos que não mede, não é questão de poder, de pessoas com mais poder aquisitivo, pessoas de menos aquisitivo, não tem essa questão. Ou seja, até uma da primeira morte foi lá em São Paulo, foi de uma pessoa milionária, então não tem O Davi Alcolumbre agora, presidente do Senado. Presidente do Senado. O fato é que essa doença começou em pessoas de maior poder aquisitivo. Né, porque foram aquelas pessoas que estavam viajando, que puderam ir para o exterior. Né, esse casamento que teve lá daquela, como é o nome, Thiago, daquela influencer lá agora não estou lembrando. que apareceu no Fantástico Domingo, né, que a Preta Gil se contaminou também. Esse outro cara que pegou, hoje está sendo processado, o cara pegou um helicóptero e foi até Porto Seguro. Fez uma festa lá com um monte de... Sabendo que estava doente, né? Então, medidas que outros países têm tomado. Hoje eu recebi um vídeo de Miami, nos Estados Unidos, a polícia agindo com muita firmeza. E todos nós, eu acho que com a responsabilidade pública Miami, que as tem... pessoas tirando da praia, as polícias com megafones, com alto-falantes, exatamente retirando. E na Itália, ou seja, se não tem uma autorização, vai preso. Até preso. Vai preso. Até preso. Né? E talvez nós tenhamos que caminhar para isso aqui no Brasil. Pois é, isso que eu queria saber. Será que nós chegaremos a esse ponto? Santa Catarina está assim já. Né? Chegaremos a esse ponto? Santa Catarina fechou a sua fronteira hoje com o Rio Grande do Sul. Está fechada a fronteira. Vejam o ponto que a gente chegou. Essa história dos Estados Unidos, a semana passada, ter fechado a fronteira é uma coisa que desde a época das navegações nunca tinha acontecido. Quer dizer, fechar a América para a Europa
É um negócio que era inédito. Então a gente pensa, parece que é ficção, que está dentro de um filme de ficção. E olhar o que pode acontecer, Cadu. Acho que, de fato, a gente não tem que ter pânico, mas a gente tem que ter capacidade de planejamento e prevenção. Porto Alegre tem 1.000 leitos de UTI. Nós vamos ter que tomar medidas para evitar. Imagina o Rio de Janeiro. Vamos fazer um outro raciocínio aqui. O Dr. Cláudio é da área médica aqui, né? Cirurgião dentista. Isso. Em período normal, junho, agosto, superlotação. Os nossos hospitais da rede pública, hospital de clínicas, já sofrem de superlotação nas suas emergências e já entram em crise. Mas só interessa a colocação, exatamente que entra nessa situação do pânico, é isso, olha, a pessoa, o presidente, não estou referindo a isso, estou dando um exemplo, o presidente do Internacional fez um exame... Mas está se sentindo bem melhor já, né? Deu negativo, mas a contraprova, fez um novo exame, a contraprova para São Paulo. E a contraprova do Jorge Jesus deu negativo. Deu negativo. E o Grêmio com dois vice-presidentes. Dois vice-presidentes. Né? O Derich? O Derich e o Marco Bossi. Isso. Ou seja... Mas, Tá aí. Sim, ou seja, nos corredores do CT do Grêmio, tinha uma pessoa... Nos corredores do Beira-Rio, também, o presidente quer chegar. Se a gente tem contato, em média, com 15 pessoas durante um dia comum na nossa vida, que a gente faz uma reunião, que a gente vai no mercado, que a gente vai no banco, que a gente vê um amigo, que a gente vai no colégio dos filhos, se a gente diminuir esse contato para 3, 4 pessoas, isso vai diminuir o que vai se espalhar do vírus vai ser muito menor. E é por isso que é importante as pessoas terem essa consciência. É uma questão matemática. O fato é que no Brasil a gente ainda não está fazendo o que a Espanha fez, o que a Itália teve que fazer e o que os Estados Unidos está fazendo, que é proibir as pessoas de sair na rua. Eu hoje, por força do trabalho, tive que ir ao centro, bastante gente, transporte coletivo ainda funcionando, é algo que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém jamais estava... Acho que essa foi uma razão maior. A gente estava tendo essas informações, mas não acreditando que as coisas chegassem aqui. E, na realidade, isso foi a partir do final de semana. Inclusive Foi a partir do final de semana. Eu sou um cara que tem uma posição política conservadora, mas eu critiquei muito o ato do domingo. Né? Eu achei que o presidente Bolsonaro tinha feito um pronunciamento bem montado na quinta-feira, chamando ao bom senso, dizendo que era melhor não ir. E aí, chega no domingo, o presidente me faz aquele... acho que deveria ter mantido a posição de desestimular isso. Foi, eu acho que de uma irresponsabilidade que não se pode ter em questões como essa de saúde pública. Como eu disse, isso não tem custo, isso tem consequência. E as consequências podem ser... Mas também, Walter, foi a mesma situação, ou seja, o presidente do Senado, o presidente... A comitiva toda estava com mais de 1.300 pessoas na inauguração da CNN no Brasil. Sim. Então, se a classe política, eu acho que em geral, ou seja, né? E voltaram dos Estados Unidos, todo mundo com o vírus. Voltaram dos Estados Unidos. 16 da comitiva voltaram com o vírus dos Estados Unidos. Doutor Cláudio, o senhor que lida com jogadores também, com tratamento, né, na odontologia do esporte... Hoje ainda perguntando para um dos atletas que eu tive que atender, e álcool gel, que eu estou aqui no bolso e tal, os clubes te liberaram? Não, tive que comprar. Então, assim, eu achava que tinha que ter mais cuidados ainda com o atleta. Sexta-feira o Grêmio vai fazer uma reavaliação, mas eu acho que tinham que preparar melhor. Porque vai para casa, mas... Qual é o controle que eles estão? Onde é que estão? Estão treinando aonde? No parque? Estão treinando no playground, embaixo do prédio, com várias outras atletas? São pouquíssimos que têm condições de ter uma academia dentro de casa. Exato. Tem muita notícia controversa, né? Tipo essa é a questão. Muita notícia controversa. A tal da máscara. Usa ou não usa? Quando eu fui ao Japão, todo mundo naturalmente anda de máscara. Não, mas é uma cultura deles, independente. O presidente não conseguiu colocar. Né? Aí é o seguinte, protege, não protege, né, doutor Cláudio? Eu cheguei aqui falando para ele até que, inclusive, a máscara, se tu tá te sentindo mal, tá gripado ou tá com tosse, aí tu deveria usar máscara. Então, assim, a máscara, para te proteger dos outros, seria até outra máscara, com filtro, não essa. Tá? Então, assim, se tu tá te sentindo mal, o meu conselho, inclusive nas redes sociais, para os meus pacientes,
tá desconfiando, não vem. Tá? Desmarca. Tá? Tu tá com tosse, tu veio de viagem, aí tu desmarca porque tu pode estar contaminando o teu dentista e todos os outros que vão no dentista. Mas o problema é que esse troço é assintomático. É assintomático. Muita então, gente, esse é o grande problema. muita gente, ou seja, está transmitindo sem saber que está doente. Eu fui segunda-feira, a primeira agenda que eu marquei foi às 9 da manhã, segunda, no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Pessoal, todo mundo lá com álcool gel sobre a mesa e tudo, e aí um dos médicos lá espirrou lá pelas tantas, puxou a máscara do bolso e colocou a máscara. E eu também tenho dúvidas, como todo mundo. Fui agora sair desse compromisso lá com o general Mioto e tinha que passar no supermercado para comprar inseticida. Fui num grande mercado aqui da cidade, nenhuma dos atendentes estava nem de máscara e não vi ali no caixa álcool gel e as pessoas... Nem tem para vender, né? E as pessoas naturais, mas nem para o próprio caixa, né? Nem que pro eu acho próprio caixa. que deveria estar ali já disponível. Acho que os ônibus da cidade, por exemplo, deveriam todos já ter álcool gel, dispensers de álcool gel, e os profissionais que trabalham, motorista e cobrador, quando chegasse no final da linha, especialmente o cobrador, tinha que parar o ônibus e dar uma passada do álcool gel, de tudo isso. E algumas linhas vão ser suspensas, né? Agora. Pois tem que ser, tem que restringir. Eu acho que 3 movimentos... Cadu, estratégicos eu faria no nosso país. O primeiro é o seguinte, quem é que fabrica álcool no Brasil? Porque eu acho um crime, o cara tem que ser preso e execrado em praça pública, o cara que pega um tubo de gel que custa R$5 e está vendendo a 40. Está vendendo, 40, 45. Isso é um absurdo. E quanto encontra. Isso demonstra a podridão moral, infelizmente, que faz parte da nossa sociedade. Então tinha que pegar essa produção e colocar toda sob o controle do do órgão nacional que vai controlar essa pandemia aí. Essa questão é estratégica, o álcool. Distribuição disso. Todo brasileiro tinha que ter direito. E todas as fábricas do Brasil tinham que começar a produzir o álcool para distribuir, pelo menos até passar isso. Talvez porque eles não tivessem... Claro, aí é a questão do aproveitador, do abuso, né? Mas a realidade é que não se estava preparado. Não se estava preparado. Não estava preparado mas que se faça isso a partir de agora. A segunda coisa é essa história do respirador. Tem que buscar os manuais técnicos de construir, tem que chamar a nossa indústria nacional e mobilizar os caras para fazer. Vai levar 10 dias, 15 dias, mas não se sabe se essa doença vai levar 2 meses aqui no Brasil. Essa é a questão. A duração, ela é desconhecida a duração dessa doença. Na China durou 2 meses. Então, quanto antes a gente puder começar a tomar essas medidas, melhor. E a terceira é essa daqui. Será que não pode? Eu fiz isso aqui em casa. Sim, se faz. De modo, olha aqui, até isso também aumentou o preço também. De modo, eu peguei compro regularmente. Isso aqui é tipo um Perfex que tem no supermercado. Com 2 atilhos e grampeou. 2 atilhos e grampeou. E serve para o propósito. Agora, a organização médica diz que não adianta. Não sei, mas será que se proteger não adianta? Mas eu acho que tem mais uma questão aí, que é as pessoas realmente não saírem de casa. Sim. Porque se nenhuma dessas outras funcionar, a que mais vai funcionar é as pessoas não saírem de casa, é terem menos contato, é o tal do distanciamento social que todo mundo está dizendo. Esse distanciamento social vai fazer com que o vírus ele se espalhe de uma maneira mais tranquila, sem ser tão exponencial, fazendo com que a saúde pública não tenha condições de atender. Então, na verdade, que as pessoas que podem não sair de casa, não saiam de casa. Eu, por exemplo, não venho mais aqui no Cadu. Pessoal, eu tenho 3 filhos, né? Essa é outra questão. O que a gente faz com os programa? O colégio lá dos meus, os professores estão fazendo um negócio de EAD, ensino à distância, estão mandando para casa da gente, abre no computador, no tablet, as aulas ali e os pais fazem. Então, a minha mulher fez de manhã, eu fiz na primeira hora da tarde, a gente tem que tentar manter uma rotina. E outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma tabela de atividades que a gente pode fazer em casa, nossa, e com os nossos filhos também. Né? E manter nesse período, porque é uma coisa que para quem é pai, né? Não é férias agora. É período de férias. Infelizmente é uma parada. Não pode fazer que nem o Renato fez. Né? Isso é lamentável. Não pode fazer. Eu já tinha me posicionado em relação a isso, ou seja, aí defendeu aí a questão, e de maneira perfeita o posicionamento dele no domingo, né? Até uma possibilidade da greve de preservar. Ele falou, os né? jogadores. Muita gente falou que ele era só levantar o telefone e ligar para os principais líderes de clubes que estava feito. Agora, ele, como uma liderança de uma grande instituição, eu até digo sempre, o Renato é uma instituição dentro de uma instituição. Então, mais do que nunca ele
Ele, como cidadão, ele tem o direito de fazer o Fala que o jogador é ser humano e óbvio Mas- que sim, que tem que ser respeitado, a sua dignidade, que tem que ser preservada a sua saúde, papapá. Aí vai lá e vai pra praia jogar futebol. É um exemplo negativo, um exemplo ruim. Sendo ele o líder que é e sendo, né, a representatividade que ele tem diante de uma instituição, de uma nação, como é do torcedor colorado. Bom, falando em certo... Gremista. Eu ia falar do Colorado Internacional, que ontem demitiu, acabou, né, com todo o time B. 14 jogadores. O Cobaltini foi demitido. 7 anos, né? 7 anos. O Inter. Veio do Juventude pro Inter, ficou 7 anos. Bom, certo mesmo é onde o local para você levar para fazer a revisão do seu carro. É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita também, dá uma olhadinha nos pneus, estão ficando careca, desgastados. Então aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho para a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques para visiótica, óculos e acessórios. Ó, lá você encontra óculos de grau, solar, lentes de contato, armações de marca e de grife de todas as marcas que você tem lá. Sua lente está precisando trocar, a sua armação também, então aí os contatos, telefone, site, endereço da Visiótica. Visiótica, óculos e acessórios. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso 2 toques de hoje. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje com o Walter Nag, vereador Walter Nagstein, o doutor Cláudio Etzberg, da Odontologia do Esporte, Flávio Fiorin e Thiago Dimmer. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, que você participa aí, mandando a sua pergunta, a sua crítica, a sua mensagem, compartilhando seus grupos e seus amigos. Compartilhe também para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vai para 1 ano e meio no ar ainda, uma emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Só você digitar RDC TV, você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal para você me adicionar lá, a gente falar sobre as coisas do futebol. Cadu Oliveira, 2 toques. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório. Você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. E películas para carro e películas também para residência, que é um espetáculo, uma maravilha, as películas de residência lá da Baidob. Aí você também... Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da loja da Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 toques também para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village ou ligar os contatos e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo para o seu carro para deixar ele 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Olha, saiu a oficialização aí, o Fiorinho, do retorno da Comebol. O presidente Alejandro Domingos fez uma estimativa aí e oficializa praticamente, não foi nem uma projeção, né? Divulgou que nessa quarta-feira um comunicado oficializando o prazo inicial da suspensão dos principais torneios até o dia 5. Embora até o dia 5 ele vai, quer dizer, mas não que necessariamente uma estimativa, dia 5, né? Não se tem A federação ideia. tem uma avaliação depois de 15 dias da Federação Gaúcha, né? E já estão com um projeto, os clubes do interior, para propor uma outra alternativa para o presidente Luciano, que esteve antes ali no programa do Rogério, no Virando o Jogo, da continuidade da divisão de acesso, como é que vai ser feita, se vai ter validade essas 3 rodadas, como é que vai ser a continuidade para justamente apurar os 2 times que vão subir para o ano que vem. Pois é, essa é uma situação também. A federação, os clubes do interior estão pedindo até uma antecipação. 900, em torno de 900. Verba do campeonato, mas isso aí também o próprio presidente salientou no programa do Rogério. E tem essa reunião amanhã com o sindicato dos clubes, né?
E teve um dos árbitros também, né? Por causa da questão contratual. Essa questão que vai ter que ser resolvida nos próximos dias. Todo mundo tem conta, né? Os clubes, os jogadores, a cadeia produtiva que envolve. Os patrocinadores da competição. Os profissionais de comunicação, todo mundo que está envolvido em todas as áreas. Os pacientes do Dr. Etzberg. Os pacientes, né? Com certeza. A gente precisa encontrar isso. Domingo ainda falei, nos Estados Unidos o presidente Trump fez isso, em outros países também do mundo. Esse é o dinheiro do tesouro dos governos, são as reservas que o país tem, as reservas federais que o país tem, que servem às vezes para manter, por exemplo, no Brasil, as reservas cambiais serviam para tentar manter o valor da moeda frente ao dólar, e o Brasil estava sendo atacado, não ia ser possível conseguir, vendia 1 bilhão, vendia 2 bilhões, ia vender tudo e não ia conseguir segurar o preço da moeda, e agora esse dinheiro tem que ser posto aqui, Cadu. Tem que descobrir uma fórmula legal de conseguir injetar dinheiro em todos os setores. É quase que uma coisa previdenciária, assim. Os profissionais precisam de salário, os profissionais... Quem é que trabalha no entorno de um espetáculo de futebol? Vamos pegar desde o ambulante. Como é que fica a renda do ambulante? Que sustenta uma família. Não. Eu estava vendo ali outro dia entrevistas aqui antes do Grenal, o cidadão vem lá de Gravataí para trabalhar aqui e vem com a carrocinha de cachorro-quente, de churrasquinho, e sustenta a família dele com aquilo. Então nós temos que pensar não só no atleta de ponta lá, que esse... Não, é a cadeia toda que tem envolve gordura, isso, né? Inclusive para queimar, mas vem cá, o país parar 3 meses, 4 meses. A pessoa segura ali 15 dias, 20 dias, mas depois disso. A projeção é essa, né? A projeção é essa, porque a dimensão ela é incalculável. Né? Ela é incalculável e por uma crise que Até a não se tem a dimensão, é uma crise fortíssima aí, e em todos os segmentos dos setores, né? Tanto na saúde, na economia. Imagina as implicações de segurança pública daqui a um tempo. Pode vir em causa. Né? Questão de segurança. Daqui a pouco começa a faltar coisas. Se Deus nos livre, mas começa aí saque em supermercado, começa caminhões de carga, não quero nem dar ideia. Passa a ser o pavor, passa a ser exatamente aí o vírus do pânico, do pavor. Né? Mas é por isso que eu insisto que as pessoas têm que ter muita seriedade e entender o processo agora, para que a gente tenha essa curva diminuída, né? Para que essa curva exponencial do número de pessoas atingidas pelo vírus, ela diminua. Se a gente conseguir estancar isso agora, com menos circulação de pessoas pelas ruas, mais cedo a gente vai ter normalidade. É que a gente está no início, que a perspectiva e a projeção é que aumente esse número. Mas naturalmente vai aumentar. O número naturalmente vai aumentar. Hoje a Itália, infelizmente, teve 470 mortes. Foi o maior. Cada dia cada dia um pouco mais. Se imaginou que pudesse estar chegando num platô. 2 ou 3 dias atrás estava sendo 14 mortes por hora. Hoje, quase 500 mortes. Ontem foram 340 e poucas. Bom, a China começou isso ano passado e só agora que ela foi... Agora ela está... Hoje teve, pelo que eu vi, só um caso E quantos meses foram de isso? transmissão comunitária. 2 meses, né? E aí a gente fala o seguinte, mas só acima de 80 anos. Não é assim. Claro que não. O que morreu em São Paulo com 60. E na China, todos os profissionais de saúde que trataram os primeiros casos foram contaminados e muitos morreram. E a grande tristeza é ter que escolher quem sobrevive e quem não, né? Então, isso é que é muito triste, né? É a saúde pública não ter condições de atender todos esses pacientes. Aí, realmente, a gente volta à barbárie. Ninguém tinha condição. Essa questão que você falou também dos jogos, que teve jogos com portões fechados, também que não era, eu acho que foi uma questão momentânea. Tem até campeonatos que estão com portões no fechados. Nordeste, no Nordeste. No Norte. Pará, Tocantins, mas só que os portões fechados, tu envolve, mesmo com o portão fechado, mais de 200 pessoas. Brasília teve Entre jogo os com portão times, fechado hoje. Comissão técnica, funcionários do estádio. Imprensa. Ou seja, só aí o número de pessoas. Isso não deixa de ser um conglomerado. Mas, doutor Cláudio, como é que as pessoas estão fazendo? O que está fazendo aqui o dentista do esporte? Não, o que eu ia trazer a colaboração. As placas, que é a placa
Mostra aí, ó. Otimizadora, essa aí, ela abre a passagem do ar. Então, só aí ela faz tu filtrar o ar. Então, tu abrindo a passagem do ar, fica ruim de respirar pela boca. Então, tu filtra e aquece o ar. Isso é o primeiro ponto, que está todo mundo indo buscar isso. E quem tem está usando e não tira, praticamente o dia inteiro. E outro é o aparelho de ronco e apneia. Né? O aparelho de ronco e apneia faz tu respirar pelo nariz, diferente do CPAP. O CPAP é um ar artificial, captado do ar. Então, assim, tem menos chance de tu filtrar e aquecer também. Então, esses dois benefícios, está todo mundo indo buscar, por isso que eu ainda, inclusive, não consegui nem parar ainda de trabalhar. Né? Então, esses são os dois benefícios. Respirar pelo nariz, tu abre a capacidade respiratória e impede de respirar pela boca. Primeiro passo. Não, é bom que se diga também que as Quem pessoas está não podem... assistindo, Cadu, mandou um grande abraço para o Dr. Cláudio Etzberger, Alexandre Xoxó. Meu dentista top, disse ele aqui. Ele usa. Bom, mas é uma... Tipo, olha, a relação de profissionais... da área Queria do mandar um futebol. abraço aqui pro Felipe Carrion e pro Pedrão, Pedro Confusão, famoso Pedro Confusão, que está nos assistindo lá. Pedro Confusão é bom. Trabalhou muito como segurança nos jogos de futebol, figuraça. Bom, fizer uma relação de quantos atletas... Não só jogadores, não só futebol, de todas as áreas, né, Sim. Cláudio? Né? É que para todos serve isso, para todas as pessoas, independente se quer fazer um esporte profissional ou amador. Só que quem usa o corpo para trabalhar, é fundamental tu ter um corpo equilibrado, é o equilíbrio de cima para baixo. Essa placa é como se fosse uma palmilha usada sobre os dentes inferiores. Então, o que acontece com essa palmilha? Tu consegue, se tu tem um desnível para um lado ou para o outro, o corpo vai compensar. E aí tu começa a ter dor no ombro, tu começa a ter dor cervical, no quadril. A mesma coisa se tu tivesse uma perna mais curta que a outra. Tu ia ter que botar uma palmilha. Senão tu vai ter dor no quadril e no ombro. E o problema está no pé. Então a hora que tu tem a mordida desviada para um dos lados, o corpo tem que equilibrar. E aí tu começa a ter dor no ombro, começa a ter dor no quadril. Por isso que os atletas começaram a vir. Mas eu trabalho com isso há 30 anos. Eu sou a prova disso. Eu tinha uma dor no ombro, né, que não tinha como curar. A partir do momento que eu usei a placa, Dor na região lombar também, tem a ver, não? tudo. Tá tudo interligado. Tudo, a hora que tudo. tu projeta a cabeça para frente, tu encurta a tua musculatura. E a tua coluna tem que compensar, tem que arrumar sustentação para tua cabeça, que está inclinada para frente. Se ela está inclinada para frente e para um dos lados ainda, todo esse teu lado fica comprometido. Aí tu tem dores, tu nem sabe por quê, e vai em ortopedia, e vai em osteopatia, quiropraxia, e tu não tira a causa. Então é aí que eu entro. Quem está naquela dúvida é só conferir aí as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, principalmente o Instagram. Ali diz tudo, né? Quem quiser pode seguir ali. Ali diz tudo. Bota né? Cláudio ETZ, já aparece a careta. Cláudio ETZ, é verdade. Bom, certo também, e aí você tem que ter na escolha do seu banco. Aí o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, né? Então, o Banrisul que lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Ou seja, além, né, de todas as facilidades que o Banrisul lhe oferece, você tem a segurança. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Se você não é, meu amigo cliente, então torne-se um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reformar sua casa, em reorganizar, em construir? Bom, aí material de construção você tem lá na Ferragem Lampião. Tudo em material de construção e também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção de áreas industriais a condomínios, empresa. Olha, um mix total essas áreas. Pronta entrega direto do depósito, hein? Televendas e teleentrega. É um atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos, à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Então, aí os contatos, telefones, tá? O endereço é aqui em Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 85, quase na esquina, bem pertinho ali, junto a Assis Brasil. Olha, o slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre isso de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você imagina, tudo que você precisa. São mais de 30 anos no mercado, então você já diz tudo, já sabe o que é a Ferragem Lampião. Falando em mercado, tem supermercado. Aí, para você fazer essas compras, meu amigo, é lá no Supermercado Bassani. Ou seja, há 20 anos e oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte. Lá você encontra, né, Fiorinha, aquela costela uruguaia maravilhosa, né?
famoso Capelete, Colonial e também a Isso é bom para fazer em casa, né? Nesses períodos aí de quarentena. Costelinha uruguaia, um Capelete e um vinho tinto. Tem lá também. E adegas nacionais, os vinhos nacionais e importados. Bassani, que é o mercado da família, a realidade é essa, né? Fica na rua Engenheiro Francisco Rodolfo Schmidt, aqui em Porto Alegre. Sinch. 344 e tem teleentrega. Então, olha aí, o pessoal que não precisa sair de casa, é só ligar, pedir os produtos que o Mercado Bassani entrega na sua residência. Aí o telefone, 3348-9707, 3348-9707. Vamos para um rápido intervalo e voltamos seguidinho aí para o último bloco do nosso Dois Toques de hoje. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, com o vereador Walter Nagstein, o Dr. Cláudio Etzberger, da Odontologia do Esporte, Flávio Fiorin e Tiago Dimmer. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, que você participa aí, mandando a sua mensagem, também compartilhando seus grupos, seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que vai completar aí 1 ano e meio no ar. Uma emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e você assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você aí me adicionar e a gente falar sobre as coisas do futebol. Evidentemente que nesse momento a gente está falando que é o maior no mundo, que é esse vírus, o coronavírus. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, né? Especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície, também nutrição estética e esportiva. Então, aí o telefone, os contatos, mas as redes sociais, né? Você, principalmente o Instagram, que você confere aí os diversos, muito mais dos procedimentos que eu relacionei aqui, que a Ciência Estética e Saúde lhe oferece. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí também com essa parada, como os demais clubes, na realidade, pelo mundo afora, mas nós falando em Brasil, até porque o Campeonato Nacional, a CBF, também não tem nem previsão. Existe a data de previsão, né, Fiorin? Que é em maio do Campeonato Brasileiro. O Zequinha volta dia 23 das atividades. O Zequinha também parou e está de volta dia 23. Ou seja, o Zequinha que essa semana teria o jogo de volta da Copa do Brasil, né, contra o Atlético Goianense, que perdeu no primeiro jogo lá em Goiânia por 2-0. Mas tem todas as condições, sim, aqui o São José, de reverter esse. E aí, passando por essa fase, exemplo do Juventude, né, e também do Brasil de Pelotas, né, aí entra na fase de mata-mata da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Bom, mas começa uma pandemia que assola o mundo e nós temos muitos brasileiros fora com as suas atividades profissionais e dentro também do futebol. É o caso do Rodrigo Poleto, que é o preparador físico, a comissão do América de Cali, que a comissão técnica é o próximo adversário do Inter, foi o time que o Grêmio venceu no início da fase de grupos da Libertadores da América, o próximo adversário que seria, na realidade, Hoje o Internacional estaria jogando com a América de Cali. Então, agora, somente na volta, aí não sei como é que a Conmebol, se ela vai dar sequência à tabela ou se vai mudar, mas o Rodrigo Poleto, ele fala também das situações que os brasileiros vivem fora do país em relação a essa situação do coronavírus. Olá, aqui quem fala é o Rodrigo Poleto, preparador físico hoje do América de Cali, da Colômbia. Trabalhei em alguns clubes aqui no Brasil, como Flamengo, Fluminense, Bahia, Vasco. Estou aqui para passar algumas informações, né, sobre esses tempos de coronavírus. Nosso clube na Colômbia paralisou, como todos os clubes também do Brasil e do mundo, os campeonatos por tempo indeterminado. E agora a gente tem que tomar algumas medidas, algumas alternativas, né, sobre treinamentos e como fazer nesse período de manutenção para que os atletas não percam toda a forma física também.
Então, o que nós encontramos como uma solução para esse problema nesse período é que os atletas fiquem em casa e foi elaborado programas de treinamentos virtuais. A gente fez programas de treinamentos para que os atletas façam em casa, sem utilização de muitos equipamentos. São treinamentos de HIIT, de alta intensidade, que o atleta pode fazer em qualquer parte, num espaço, né, que ele tenha relativamente... que ele consiga fazer esses exercícios, né? Não precisa ser um espaço muito grande. Então ele pode fazer aí mesmo os exercícios e mandar vídeos para nós também, depois dizendo como foi o treino, como se sentiu no treino, né? Então a gente vai monitorando através desses tipos de treinamentos, principalmente de HIIT e de Tabata, que são treinamentos com intensidade alta e com uma pausa também já planejada. Então, com isso... Pois é, foram todos, a Universidade Católica também, todos os clubes envolvidos. Por isso que a gente falou que os clubes já estão querendo que na volta dessas competições se tenha a intertemporada, né? Mas outro brasileiro também fora do Brasil é o goleiro Busato, ele que atua no futebol da Bulgária também fala a respeito dessa situação. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Busato. Estou passando um pouquinho para falar de você da situação aqui na Bulgária, onde o campeonato parou até meio de abril e não tem hipótese de retornar, tem a hipótese de jogar mais 2 jogos que faltam para começar os playoffs e jogar a semifinal e a final da Copa. A cidade sofre aproximadamente 100 pessoas estão infectadas e já houve 2 mortes, então tá um caos total, né? Supermercado vazio, shopping, tudo fechado. A recomendação é que a gente fique o tempo maior em nossas casas, com nossa família, porque a gente tem que se conscientizar, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que nos cuidar e cuidar do próximo, né? Então, nesse momento é um momento de união. É no mundo, né? É no mundo. E aí a gente vai vendo as variações exatamente conforme o vírus vai se proliferando e vai se espalhando. Embora se diga que a mutação do vírus ela é diferente em relação de um país para o outro. Muito triste isso tudo. É uma coisa nova que o vírus, novo, uma mutação desse corona, que já era um vírus antigo. É triste. Quem está nos assistindo aqui é o Alceu Machado, filho do maior zagueiro da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, do Ayrton Pavilhão. Ayrton Pavilhão. Quem eu tenho uma memória afetiva muito grande. Foi uma das minhas campanhas lá, já não conseguia mais andar o pavilhão, mas se dispôs a fazer alguns eventos comigo. E o Alceu está aqui nos assistindo. E o William Assis está te mandando um abraço. O grande William Assis, organizador de grandes eventos. Eu participei do último dele. Deu show lá, Cadu. Foi o jogo dos craques, né? Não sei. Aí, William. Pô, mas só tinha craque. Bolívar, quem mais aqui, ó? Vinícius. Vamos lá, me ajuda. Deixa eu ver. Bolívar. Tinga. E eu no meio deles, ó. Tinha, ó, fazendo parede. Com a placa otimizadora. É isso aí, ó. Olha só como a gente Tem vai... abraço pra ti também. Essa placa otimizadora é milagrosa. É milagrosa. Até jogar. João Patrício Herman. João Patrício Herman. Luiz Antônio Feistauro, tu te mandando um abraço. Um abraço também. Se aqui estivesse... João Patrício, um abraço, meu, que eu estou sempre lá e ele me apoiando sempre. E se aqui estivesse, estaria completando 42 anos o Fernandão, né? Na data de hoje, 42 anos. Grande Fernandão. Grande Fernandão. Ó, Rubinho Hofmeister, né? Filho do grande saudoso Rubens Hofmeister. Nós vamos lá, já aqui. O Cello está nos assistindo lá na Itália. O Rodrigo Poleto também. Tá vendo? Está nos assistindo, né? Está lá na Colômbia e está nos assistindo. Até peço desculpa, nosso problema teve problema com a live hoje, ela está meio que trancando, o pessoal muito reclamando, são as coisas da tecnologia. Tomara que a nossa live não tenha pego vírus. Nenhum vírus. Bom, ponto final, deixar um recado final aí, até porque agora já é público, já é oficial, né? A tua pré-candidatura, candidatura a prefeito de Porto Alegre. Eu quero agradecer o Darley, porque no ano passado a gente conseguiu negociar uma emenda para Porto Alegre dele, de R$1 milhão, a vereadora Cláudia Araújo ficou com 500, me coube 500 e eu pude destinar R$20 mil para 40 postos de saúde de Porto Alegre. Esses postos eu tenho certeza que vão ajudar a nossa população que mais precisa agora. E também no ano passado a gente conseguiu destinar R$500 mil para o pronto-socorro da nossa cidade, que é um equipamento importantíssimo.
e trabalhar uma legislação municipal que se chama PMOC. A gente está aqui dentro do estúdio e aqui tem um lar. Isso tem a ver com saúde pública, é o controle da qualidade do ar em ambientes coletivos fechados. E está pronto lá na Câmara para votar. Foi uma preocupação que eu tive grande no ano passado. Infelizmente, não sabia que ia acontecer essa tragédia que está se abatendo sobre nós e que Deus nos proteja, nos guarde, né, nesse momento difícil. Obrigado, vereador. Obrigado, doutor Cláudio, pela presença, Fiorim. Obrigado pelo convite. E Thiago Dibber. Bom, olha aqui, ó, a vida ela tem que ser com as preocupações normais e tal, com todas, né? Mas sem nada de neura, né? O barranco está lá, continua à disposição, ou seja, tomou todas as precauções, ou seja, 2 metros de distância entre uma mesa e outra, higienização, olha, de hora em hora nas portas, no banheiro, nos corrimões, tem o álcool gel em todas as mesas, o barranco tem toda essa preocupação com a prevenção. Agora, não quer ir, não vai lá, não tem problema, tem teleentrega, você pode pedir almoço e janta. É o Barranco, né? Estudante de churrascaria mais maior do Rio Grande do Sul, referência nacional, o Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Bom, eu vou para lá e qualquer lugar que eu for, eu vou com o meu Kia da Ação Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da loja da Avenida Ceará 370. Passe em qualquer uma das lojas e veja o lançamento, o novo Kia Rio, que aqui a Ação Moto lhe oferece. Eu tenho certeza que você, depois do test drive, vai sair de carro novo. Agora, vai para onde você for, não quer saber de estacionamento, é Teletax. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando Guilherme Macalossi aí, cruzando as conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã. Aí, a todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.